tudo bem? Eu sou a Brita, esse aqui é mais um episódio da série Chamado da Natureza. E a pista que a Nia conseguiu, né, lá em Mood Mill, levou ela aqui para Glimmerbrook, tá? E em Glimmerbrook, ela conheceu uma gatinha que levou ela para vir aqui nessa casa. E a dona dessa casa chama Almira Fey. Almira disse para Nia que os ventos sussurraram diferente e ela mandou a gatinha dela ver o que estava acontecendo, o que tinha chegado aqui em Glimmerbrook. E aí a gatinha encontrou a Nia e a Nia veio pra cá. E ela perguntou, né, se ela tá viajando. Ela falou que sim, ela tá viajando. Ah, ela tem um mapa, vai ver esse mapa. Ela tem muitos conhecimentos com linguagem antiga também. A Almira, tá? E ela trouxe ela aqui no seu jardim. Olha aqui o jardim da Almira. Ela gosta muito de plantas. E ela não pôde deixar de perceber, né, que a Almira tem muitas joias. Umas joias bem bonitas. Ela vai mostrar as joias pra Nia. E a Nia, ela falou que ela que faz. Ela também adora gemologia também e estuda, né, as rochas, os cristais. Ok. Nia tá falando sobre Mood Mill, né, sobre a sua viagem. Ela disse que conhece Mood Mill, tá? Ela tá aqui, elas estão aqui comendo, tomando um chazinho. Enquanto isso, a gente vai conhecer aqui um pouquinho da casa da Almira, tá? Essa aqui é a cozinha da casa da Almira. Ó, o chazinho. Sombra tá aqui. Sombra é a gatinha que foi atrás, né, da Nia, né? Só fugiu. Foi passear. Aqui é a sala. Você percebe que aqui tem bastante colecionáveis, bastante cristais, tem bastante metais, joias, né, que ela gosta muito de fazer joias, bastante livros também. Aqui é um cantinho onde ela faz, né, suas joias, suas gemas, na parte de gemologia, tá? A Almira é uma idosa e parece que ela é uma pessoa bem sábia também sobre algumas coisas da vida, tá? O que precisamos fazer aqui? Comprar uma banheira de hidromassagem em um lote residencial, dormir em uma barraca, a gente tem uma barraca, e produzir 2 cadeiras de jantar de madeira reciclada. Finalmente, né, vamos poder aqui fazer essa cadeira reciclada, apesar que a gente clicar aqui, a gente já recebe o item, né, gente? Caramba, a gente já recebe também isso daqui, ó. Essa roupa de biquíni, short, recompensa de pontos de satisfação e as cadeiras de madeira reciclada também. A Almira disse para ela ficar à vontade aqui na casa dela. Ela falou que tem uma banheira de hidromassagem para ela ficar, né? Ela tá viajando, deve estar com o corpo cansado, deve estar cansada. A Almira também tá cansada. Deixa eu ver como que tá a Nia lá. A Nia também tá cansada, tá? Ah lá, gente, eu coloquei o biquíni. Coloquei esse verde militar, né? Ficou super bonito na Nia, tá? Ok. Bom, Nia já tomou o seu banho e ela tá super curiosa, assim, né? Ela vê que a casa da Almira é uma casa bem interessante, cheia de cristais. Ela é como curadora, né? A sua aspiração é curadora, ela fica super curiosa. Vamos ver aqui o cantinho de cima da casa da Almira. Subindo aqui em cima, a gente vê que a gente tem um corvo. Deixa eu fazer aqui ela conhecer o corvo, chama Dark. Fazer uma imitação, vamos ver se isso vai ajudar. Esse daqui é o cantinho, ó, ali a gente percebe que tem uma mesinha de escrivaninha, alguns livros, algumas coisas aqui, ó. Uma varinha, né? Temos aqui algumas poções, algumas ervas, libélulas, né, insetos, tá? Uma vassoura pendurada aqui. E aqui em cima, gente, da escrivaninha da Almira, tem uma carta e uma foto bem antiga, tá? A Almira tá dormindo e Nia, ela é bem curiosa, ela vai ver a foto, né? Ela achou interessante. Dá pra perceber que a foto é uma jovem mulher, tá? Junto com um rapaz. A mulher tá com um olhar bem distante, né?
É uma foto preta e branca. Vamos virar a carta, ver se tem alguma coisa, porque geralmente em foto, assim, fotografia, assim, né, tem alguma coisa, alguns detalhes, algumas escritas, né? Tá escrito Aurina e Mistral. Para todo sempre, um coraçãozinho. Verão de 1904 ou 9, né? Uma grafia muito bonita. Nia também ficou bem curiosa e vai ler a carta. Querida Aurina, há quanto tempo? Espero que esteja bem. Recentemente encontrei essa foto de nós dois ainda jovens. Jovens demais para entender o que nos aguardava. Queria tanto te escrever e, ao encontrar essa lembrança, encontrei coragem. Ainda me pergunto o que te fez recusar a magia. Na verdade, nunca consegui entender o bastante sobre você, não é mesmo? E ainda recebo hoje o título de sábio. Quanta ironia! Sigo no mesmo lugar, entre tomos, poções e juramentos que hoje pesam nos meus ombros. Mas há noites em que o vento sopra como antes e por um instante lembro de você. Você rindo, com os cabelos cheios de folhas. E eu, na minha ingenuidade da juventude, pensei que iria ser para sempre. Sem ainda compreender que o para sempre sempre acaba. Às vezes me pergunto, se eu tivesse insistido, você teria ficado? O mundo está mudando, Aurina. Há sussurros e ecos que não haviam antes. Se você sentir o vento diferente, como costumava dizer, espero que se lembre de mim. E se puder, escreva de volta, nem que seja só para dizer que ainda anda descalça pelo jardim. Com carinho, Mistral. Bom, se a gente analisar a grafia, né, a letra, a gente percebe que essa letra é a mesma que está na foto, né, atrás da fotografia. Pelo jeito, né, foi um amor aí de Aurina que acabou não dando certo, tá? Bom, vou fazer ela dormir. Ela precisa ir dormir numa barraca, é opcional, tá? Aqui em cima na casa, né, tem o banheiro, tá? Aqui tem a parte onde fica o vaso sanitário da Aurina. Aqui tem um banheiro, ó, ela tá dormindo aqui nesse quarto, um quarto simples até, né? Tem alguns quadros aqui, a gente percebeu que ela recusou, né, a magia, né, como disse o Mistral. Ok, vamos colocar aqui, gente, a barraca e vamos dormir. A Almira recebeu uma ligação. Ela disse que era de um carpinteiro que tem aqui, né, no bairro. Como a Nia, ela falou que tem bastante habilidade, né, também com carpintaria, ela falou para vir aqui dar uma olhada aqui na casa do carpinteiro, né, para ela conhecer. Ok, pode entrar. Que provavelmente ele vai precisar aí de alguma ajuda. Cadê ele, gente? Aqui. Aqui o carpinteiro é esse daqui. Vamos aqui fazer uma apresentação amigável com ele. Ele não gostou muito não, né? Que a sombra tá por aqui xeretando a geladeira. Ele chama Teodoro, tá? Então, a Almira disse para eu vir aqui que você estava precisando com a ajuda de carpintaria. Ele disse que sim. Apesar dele ser um bom carpinteiro, o Teodoro disse que ele não estava conseguindo fazer uma cadeira que combinasse aqui com essa mesa, tá? Aí ele falou assim você tem bom nível, né, de carpintaria. Olha a casinha dele, gente. Ele é um bom carpinteiro. Ixi, tá entrando ali a folha. Ele é um bom carpinteiro, né, pelo jeito. Ó, produzir cadeira de madeira reciclada. Deu sim. Como será que vai ser? Teodoro também vai produzir também a cadeira reciclada. A gente precisa produzir 2. Mas aqui a gente pode produzir até completar 6 cadeiras, que é aqui o tanto dessa mesa, né? Nia também gosta de fazer bastante produtos de carpintaria. Ixi, e aí, será que veio aqui?
Não. Foi direto para o inventário do grupo família. Ok, vamos lá. Saiu aqui, fez uma, hein? Beleza. Ó, Teodoro conseguiu fazer mais uma. Aqui. O ar livre oferece um abraço terno, deixando seu sim mais perto dos segredos da natureza. A jornada está longe de acabar. Continue a mergulhar no mundo natural, criando e se conectando com os elementos. Ok. E pronto, conseguimos aqui criar todas as cadeiras e ajudar o Teodoro com a carpintaria, tá? Quanto que custa? 150 cada cadeira. Pronto, gente. Agora só precisa colocar na corzinha que a gente falou que ficou legal. Aqui para a mesa do Teodoro. Okay. Aí, ficou bonita. Gostei da cadeira, viu? Achei a cadeira bonita, interessante, diferente. Poderia vir mais itens assim, interessantes também para fazer na carpintaria. Eu acho que a gente poderia fazer muitos mais itens na carpintaria. Eu acho que ficaria bem bacana. Ó, conseguimos pegar aqui o livro de recompensa. Conseguimos também pegar o banquete silvestre. Receita de comida. A regra dos 5 segundos pode ser desconsiderada. Vegetariano sem lactose. Ok, banquete silvestre foi recebido. Temos também aqui uma recompensa que é diversão instantânea. E também conseguimos aqui Pé na Grama semanal, edição número 2. Ok. Como a Nia é curadora, né? Ela acabou aí de ajudar o seu Teodoro, o carpinteiro. Eu vou fazer ela fazer alguns coletáveis aqui para ela ir melhorando aqui na sua aspiração. Coletar 5 cristais. Ah, e aqui mudou, né, gente, no livrinho, ó. Aqui tem como a gente escrever algumas coisas, tá? Que é propriedade de Niazara. E ela tem pesca. E aqui tem o que ela já pescou, tá? Aí, pescado sem isca. Interessante. Isso ficou legal. Ah, tem mais alguma coisa aqui, deixa eu ver. No livrinho, ó. Aqui, aí a gente pode vir pra cá. Ah, tá. Entendi. E aqui também ficou a parte do colecionáveis, né? Que ficou bem mais tranquilo. Ó, isso aqui veio como um colecionável. O que será que a gente vai ganhar no fim, né? De recompensa, né? Vamos ver. Interessante. Jardinagem, tá? A gente acabou de coletar o limão. Isso daqui também devia estar, né? No livrinho. Vamos ver se agora vai vir. Deveria que estar aqui, jardinagem, não é? Plantas, alguma coisa assim? Aham, agora tem que atualizar o caderno. Vamos ver se vai atualizar. E aqui perto da casa da Almira, a gente tem bastante colecionável também, ó. Tem bastante coisa pra gente cavar aqui, pegar rãs. E aqui também, ó. E aí, assim, ela também ganha, né, a habilidade de gemologia. E não atualizou, não. Não devia estar aqui? Por que será que não atualizou? Por que será que não atualizou? A gente tem. Será que a gente tem que clicar? Aí vai pra lá? Não. Cristais, a gente tem um colecionável. O pentagrama. Jardinagem também. A gente precisava ter aqui no nosso livrinho, né? Deveria estar aqui no nosso livro. Almira, ela tá vendo o mapa da Nia, que a Nia disse que ela tinha um mapa e chegou até aqui em Glimmenbrook. Ela já leu também, tá, o pergaminho da pista que chegava até aqui. E ela tá dizendo que a Nia teve sorte, porque hoje é lua cheia. E na lua cheia existe a névoa aqui em Glimmenbrook. Então ela disse, pelo que ela conhece dos sussurros do vento, ela disse para seguir a névoa, que seguindo a névoa ela vai encontrar o que realmente ela precisa. Parece que a Almira já entendeu, gente, exatamente
o que a Nia precisa, tá? Só que eu acho que ela não vai dizer, porque querendo ou não é uma jornada da Nia e ela quer que a Nia siga e conquiste essa jornada sozinha, apesar dela dizer para seguir a névoa, e hoje também é lua cheia e vai ser perfeito para ela procurar o que tá, né? Procurando sobre o pergaminho, sobre as pistas, sobre o livro, sobre o mapa. E esse daqui ficou um mapa da Nia agora, né? Com chegando aqui em Grimmenbrook, tá? Ela colocou aqui, né? O sussurro avisou que eu estava vindo, né? Que foi as primeiras palavras da Almira dizendo que o vento sussurrou, né? Que trouxe algo ali para Grimmenbrook. E aí ela ficou, né? Como assim, né? O vento, o sussurro do vento, aí tá, avisou ela, né, pra Almira. E ela falou assim, isso daqui parece um portal, só que ainda ela não encontrou esse portal. Vamos ver, né, se ela realmente acha que é um portal, se ela vai achar, se ela vai conseguir entrar dentro do portal, o que que vai acontecer, tá? Então ela deu uma atualizada aqui, caneta vermelha, caneta preta dela, né? Ela acabou perdendo. Ela pediu uma caneta pra Almira, a Almira deu uma caneta vermelha. E aí ela acabou escrevendo aqui no seu mapa, tá? E a Almira viu o mapa e tentou dar, né, algumas dicas, né, para ela seguir e encontrar a próxima pista que ela precisa. Tá? Olha essa lua de Glimmenbrook, é linda demais. Bom, como já bem anoiteceu bem, a lua, gente, tá bem brilhante, bem convidativa. Nia vai seguir aqui, ó. Esse aqui, ó, tem que vir pra cá. E vamos seguir, gente. Vamos seguir essa névoa. Ó, pra cá também tem névoa. Vamos ver se os ventos vão guiar, né, ela pro seu destino. Nia encontrou mais um pergaminho ali no portal. Vamos ver quais são as dicas que ela encontrou. O eco repousa nas profundezas de pedra. Apenas aqueles hábeis nas artes dos instrumentos poderão encontrar. O que procuras está nas terras áridas, onde o sol domina. Siga o caminho onde o verde se esconde. E assim, Nia encontrou mais uma pista para o seu próximo destino. Querido Mistral, receber sua carta é como receber a visita de um perfume, familiar, suave e com o poder de abrir janelas que eu permiti fechar com o tempo. A fotografia me fez sorrir, ainda me lembro desse dia. O vento ventava forte, você disse que iria bagunçar os cabelos. E eu disse que o vento nunca errava. Eu recusei a magia, mas isso nunca foi uma negação do que éramos. Foi apenas um sim para aquilo que eu precisava ser. Nunca me encaixei nas regras e nos títulos. E muitas coisas não mudaram, assim como andar descalça pelo jardim. Não se culpe por não ter insistido. Eu teria ido do mesmo jeito, mas teria levado mais uma saudade. O para sempre, sempre acaba, mas nada vai mudar o que ficou. Fique bem. Com saudades, Aurina.